A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o terceiro domingo do tempo do Advento, a 14 de dezembro de 2025. Nós estamos muito felizes, alegres, porque preparamos e já nos aproximamos do Santo Natal. Faltam apenas 10 dias para que o nosso coração se alegre de modo exultante, litúrgico, mas também social, e em todas as dimensões do universo, cantemos a Deus o nosso louvor por nos ter dado o seu Filho, como o seu imenso dom. Quando ganhamos um presente, ficamos muito felizes. Saber que vamos ganhá-lo nos enche de alegria. Esta é a experiência humana e divina, mistagógica, que a liturgia traz para o nosso coração e nele promove dentro desse tempo do Advento, particularmente a partir de hoje. Hoje, na tradição litúrgica da Igreja, chamamos de Domingo Letare, o domingo da alegria, da letícia, porque o Senhor está perto. Nos alegramos então por tudo aquilo que vemos, sentimos, ganhamos da parte de Deus no seu Filho Jesus e nos mantemos firmes naquela esperança de que o bem vai vencer o mal, porque Cristo Jesus vai à nossa frente, vem ao nosso encontro, Ele está no meio de nós. Agradeço a todos então por todos os empenhos e apoios para que este nosso programa se mantenha e seja comunicado através das mídias digitais que se prestam para o anúncio da palavra de Deus. Deus abençoe a todos os nossos colaboradores e parceiros que comunicam este programa e o fazem chegar a tanta gente. Com a Igreja hoje nós rezamos: ó Deus, que vedes o vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor, concedei-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra deste terceiro domingo do Advento, encontramos na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 35, versículos de 1 a 6 e o versículo 10. O salmo responsorial será o Salmo 145, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. A segunda leitura está na carta de São Tiago, no capítulo 5, versículos de 7 a 10. E o Evangelho será o de Mateus, no capítulo 11, versículos de 2 a 11. Muito obrigado pela sua audiência, companhia e mística, que tanto enriquece a nossa unidade em torno da palavra que é Jesus Cristo. Ele encha de sentido, paz, saúde e firmeza a tua vida hoje e sempre, apesar de tudo. Ouçamos e meditemos então a primeira leitura da Santa Missa deste terceiro domingo do Advento. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão
os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos nesta perícope do livro do profeta Isaías, do segundo Isaías aqui, uma demonstração de explosão de alegria depois da libertação do povo que volta para casa do exílio na Assíria e aqui poderá encontrar vida de novo. A vida que se manifesta, antes de tudo, da bondade do Senhor, que mudou o curso da história. Ele mesmo, é Ele que vem para nos salvar, é o centro da perícope. Por isso, o profeta diz para todo o povo: criai ânimo e não tenhais medo. Mantende-vos firmes na fé no Senhor. Esta firmeza que depois, na segunda leitura de hoje, nós encontraremos por 4 vezes, é a atitude fundamental humana de adesão, de fé, de jogar-se, de fiar-se, de confiar-se ao Senhor, imprescindível para a nossa salvação. A depressão poderá levar uma pessoa a baixos níveis de esperança e a altos níveis de desespero. Tome cuidado. Essa é uma doença espiritual que o jubileu do Ano Santo está nos ajudando a curar. Jesus é a nossa esperança, que não nos decepciona, que nos cura, que traz saúde e salvação para dentro da nossa vida, para dentro de nós, portanto, para dentro de você que está deprimido, que está me ouvindo agora. E é para ti que vai esta palavra curativa do nosso Deus. Os que o Senhor salvou voltarão para casa, ou seja, acabou o tempo da escravidão, do domínio, do exílio, da maldade, da morte. Agora voltarão cantando louvores, com infinita alegria brilhando na sua face, cheios de gozo e contentamento. Eles não mais terão dor e pranto, daqui em diante terão chance e esperança de vida a ser reconstruída. É claro que a volta do exílio para casa não é só uma viagem, não é só uma mudança de ambiente, é um ambiente a ser reconstruído e, portanto, vai ter trabalho, vai ter a história que continua, vai ter a batalha do dia a dia, vai ter o mistério da vida e da história que se desenrola. É aí que vai o nosso testemunho. É ali, então, que começam os sinais da libertação que o nosso Deus trouxe para a nossa vida. É bonita a escala dos efeitos da libertação que o profeta Isaías descreve nesta perícope do texto, porque elas correspondem exatamente àquelas que o próprio Jesus dirá em resposta à dúvida. Os discípulos de João indagam a Jesus se é ele o Messias que devia vir ou se deve continuar esperando outro. O que Jesus vai responder no Evangelho hoje corresponde exatamente àquilo que Isaías, nesta profecia da primeira leitura de hoje, nos propõe. Os olhos dos cegos vão se abrir, os cegos veem. Se descerrarão os ouvidos dos surdos, os surdos ouvem. O coxo saltará como um cervo, um cabrito. Portanto, os coxos, os aleijados, andam. A língua dos mudos será desatada, portanto, os mudos voltam a falar. Haverá então uma evangelização para os pobres, uma libertação. É esta a escalada de ações que manifestam aquilo que se deve ouvir e ver para discernir, para que a revelação da verdade apareça. A pessoa mostra o que é, não tanto por aquilo que fala.
O que fala é bom, bonito, necessário. A boa notícia é necessária. Mas a voz não basta, é necessária a vida, os sinais que a vida produz. Sem isso, não dá para discernir. Pode haver uma capa, pode haver um fake, pode haver um engano, pode haver uma disfarçatez. Nós precisamos de ações, não tanto de mídia sem vida. A mídia sem vida não vale nada. A vida precisa da vida à mídia. A vida dá substância àquilo que a palavra tem. A palavra contém a vida. Se a palavra não contiver a vida, é uma palavra oca, sem graça e sem nenhum valor. Peçamos a Nosso Senhor a graça de que a vida dele dê graça e vida à nossa. A palavra dele dê substância à nossa palavra e a palavra se torne vida. A palavra se faz carne e habita em nossa vida. É Jesus que se encarna no nosso modo de falar e nos sinais que a nossa vida produz. Somos outro Cristo. Somos Cristos viventes hoje. Ó Senhor, obrigado. Muito obrigado por esta revelação identitária tão bonita, tão envolvente, que a Tua Palavra hoje, nesse domingo da alegria, traz para cada um de nós. É isso. Saboreie, cante, experimente a maravilha da alegria que esse domingo nos traz. E agora vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje com a recitação e meditação do Salmo 145. Um abraço e até logo. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem. Não importa de que lado que ele sobe na montanha, não importa de que lado que ele bebe lá na fonte. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem. Quem se acha mais fiel, mais escolhido e mais eleito, quase sempre vê nos outros um pecado e um defeito. Mas no céu só vai entrar quem sabe amar. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que essa luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem. A palavra é Jesus Cristo. Nesta segunda parte do nosso programa, temos a graça de rezar com a Igreja o Salmo responsorial que se interpõe entre a primeira e a segunda leitura na liturgia da palavra, num percurso mistagógico próprio da liturgia para todos nós. A liturgia, como o próprio nome o diz, é um serviço.
Portanto, estamos em família, e famulus é servo, em latim, e a Igreja, como nossa família e nossa mãe, nos acolhe para nos fazer ouvir a palavra de Deus e a ela corresponder. O salmo responsorial é uma oração de resposta, é uma reação, uma ressonância que a palavra encontra dentro do próprio coração do orante. Nós estamos em oração, em nossa casa, em nossa capela, na paróquia da nossa comunidade. A igreja aqui é o corpo místico de Cristo, visibilizado e materializado na presença física ou espiritual de todos nós. Quer a igreja peregrina, como a igreja que se purifica, que se une a nós na celebração litúrgica, como também a igreja contemplativa e celeste. Estamos dentro e diante de um grandioso, de um gigantesco mistério, o mistério eclesial, o mistério da vida da igreja que ora, dialoga, conversa, comunga, se entrega e recebe o dom de Deus. O dom de Deus é Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. Você tinha se sentido assim alguma vez na vida? Já se dava conta desta mística que lhe envolve quando você celebra a palavra de Deus dentro da Santa Missa, ou mesmo somente dentro da celebração da palavra na sua comunidade? Eis então que te convido a passar para dentro, a vir conosco, a te aproximares do altar de Deus, a ouvir a sua palavra e a ela corresponder. Reze conosco então, se você não tem o texto, reze na companhia, na parceria do Espírito, na sinfonia que nossa voz, que te é emprestada, se põe a serviço do teu coração e da tua oração. Salmo 145. Refrão: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Primeira estrofe: O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Refrão: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Segunda estrofe: O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Refrão: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Terceira estrofe: Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará. Refrão: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Neste salmo, o autor, o salmista, canta as ações da bondade divina e da sua salvação trazida para o seu povo. A sua fidelidade faz com que sua justiça se manifeste o tempo todo. O salmista vai como que desenhando, descrevendo, vai postando aquilo que percebeu, que contempla, que capta da palavra, da história, das revelações, da manifestação de Deus ao longo do tempo, daquilo que acontece com a vida mesma do seu povo de fato. O Salmo nasce do chão da vida, lá onde a vida pulsa, sofre, acredita, celebra, combate e espera. É aí então que nasce a oração. A oração nasce da cultura, da aspiração antropológica, daquela sede de Deus que o Senhor plantou em nós desde toda a eternidade. É uma beleza, não é? É assim que o salmista reza a Deus com o coração na mão, como alguém que é conhecido e que quer conhecer aquele de quem está diante. Dito isso, o salmista vai descrevendo coisas que sintonizam, quer com a primeira leitura, quer com o Evangelho. O técnico em liturgia
da igreja, na sua hierarquia, no seu dicastério para o serviço litúrgico, tinha que ter esta habilidade de nos oferecer e nos sintonizar com aquilo que a própria proposta dominical tem para oferecer a todos. Neste terceiro domingo do Advento, a liturgia quer nos dizer que deveremos nos alegrar e festejar e exultar, domingo letare, porque a salvação do Senhor é prática. Ela se manifesta nas obras. Não se trata só de um anúncio vazio, teórico, um enunciado sem vida. Quem dá a vida à palavra de Deus são os próprios fatos. Não à toa, não por outro modo que temos na segunda leitura o texto da carta de São Tiago, que nela diz: a fé sem as obras é morta, mas também a palavra sem os fatos não tem sentido, cai tudo no vazio. Então o salmista canta na ordem da descrição operacional salvífica de Deus: Ele, o Senhor, abre os olhos aos cegos. Veja que está exatamente na sintonia com aquilo que encontramos há pouco quando ouvimos o profeta Isaías, e igualmente com o que ouviremos logo mais com o Evangelho de hoje. O Senhor abre os olhos aos cegos, Ele faz erguer-se o caído do chão. Ele ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. As ações da bondade divina se traduzem e se replicam nas ações da bondade humana. A caridade é a plenitude da lei e, portanto, se espera que o mundo inteiro conheça aquilo que o Papa Francisco preconizou e sugeriu na Fratelli Tutti, na encíclica sobre a amizade social. Exato, que experimentemos uma fraternidade universal com todos, sem olhar na cara, sem julgamentos, sem condicionamentos que limitem ou que redirecionem a intenção da nossa caridade. A caridade é uma diaconia que não se limita àqueles que foram ordenados diáconos ou para isso dirigem sua vida, vocação e missão. Se trata de uma diaconia batismal, crismal, eclesial, uma diaconia que é própria da nossa condição de seguidores de Jesus, da diaconia cristã. A caridade. É a caridade que vai nos fazer entrar no paraíso. A caridade é a chave da porta do céu. Naquele grandioso dia, o Senhor vai olhar para a caridade. São João da Cruz, carmelita, dizia que na tarde da nossa vida seremos julgados pelo amor. E isso Santa Teresinha, carmelita, levou muito a sério. Nas pequenas coisas do dia a dia. Não pretenda grandes coisas. Faça as pequenas. Se sua alma é pequena, faça as coisas de uma alma pequena. Não se preocupe de fazer coisas estrondosas. Faça logo aquilo que está ao seu alcance. Ame a todos. Ame por primeiro. Veja Jesus no outro, não o outro em si, desqualificado daquilo que é a sua imagem e semelhança divina. E seja o primeiro imediato a fazer o bem sem olhar a quem. O Senhor ampara a viúva e o órfão. Quem é que se interessaria de uma pessoa sem marido ou de um filho sem pai, sem mãe, sem amparo? O Senhor ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. A caridade não é idiota. Caridade e imbecilidade rimam somente na fonética, mas na prática moral não. A caridade deverá levar uma pessoa a impedir que o mal aconteça. Ela deve emperrar as rodas da carruagem da maldade. A caridade deve fazer uma pessoa tão sábia ao ponto de que, imitando a Deus, impeça que o mal se organize, que os seus planos sejam bem-sucedidos, que o mal não aconteça. Que o mal não aconteça.
A caridade deve levar tanto uma pessoa ao engenho do bem, como a dificultar os caminhos dos maus, a confundir, diz o texto do Salmo, os caminhos dos maus. Desta maneira, o Senhor reinará para sempre. O nosso Deus reinará. O reino de Deus é o triunfo do bem sobre todo e qualquer tipo de mal. O reino de Deus é a nossa felicidade. Deus reina quando a pessoa vive. A glória de Deus, dizia o grande doutor da igreja Santo Irineu de Lyon, a glória de Deus é o homem vivo, e ver a Deus é a vida da pessoa humana. Que maravilha! Desta maneira, nós concluímos aqui esta segunda parte do nosso programa, esperando ter deixado na sua alma um bálsamo, uma paz, uma alegria enorme do contato e do conferimento da bondade de Deus que há de se manifestar, se revelar na tua vida, na minha vida, na nossa igreja, nas nossas comunidades. Que o Senhor vença o espírito do mal em nós e nos ajude a fazer o bem. Bom domingo para você, domingo letare, domingo da alegria, o terceiro do tempo do advento. Já acendeu a vela rosa na sua coroa do advento? É esta a cor de hoje, inclusive da liturgia. Tá bom? Tudo de bom, boa música católica para você agora, e daqui a pouquinho a gente se encontra para ouvir o texto da carta de São Tiago, na segunda leitura, na terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Ele ampara a viúva e o órfão,
teu Deus reinará. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. A palavra é Jesus Cristo. Muita gratidão a todos vocês pela audiência e pelo acompanhamento que dão ao nosso programa e a toda a nossa atividade evangelizadora que, ao lado de tantas missões que eu tenho assumido na igreja, na Diocese de Bragança, missões que vão do ensino da teologia até passando pela oração e a partilha do que faço aqui, inclusive junto da administração de um hospital que temos em Viseu e como vigário e bom irmão na fraternidade que experimentamos na convivência com meu pároco, meu irmão de ministério na paróquia de Viseu e com toda a nossa comunidade tão rica, tão bonita, tão bacana. Eu quero ser um irmão universal. Sim, a fraternidade faz bem. A fraternidade é tão boa. Constrói uma sociedade sonhada por Deus e por nós. A sociedade que nossa alma tanto quis. Um mundo sem males. Sim, uma sociedade sem males. Conseguiremos? Sim. Nossa esperança jamais vai ser diminuída, nem mesmo pelos pecados, pelas mazelas de todos aqueles que desfilam diante de nós com pecados públicos, além dos próprios pecados privados. Não, o pecado não vai prevalecer. Nós celebramos antes de ontem a grandeza da padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, dia 12 de dezembro. Muito feliz de olhar para aquela cena, para o Monte Tepeyac, no México, no meio de uma cultura indígena, com colonização espanhola. Juan de Zumárraga era o bispo e o índio que viu Nossa Senhora se chamava Juan Diego. E procurando o remédio para o tio, na sua caridade para com o tio, aflito por causa disso, ele passa perto do Monte Tepeyac, da colina Tepeyac, escuta a doce, terna voz de uma mulher que lhe diz: Juan Diego, Dieguito, meu filho querido, sobe aqui. E chamando este rapaz, fala para ele que quer que se construa naquele lugar um santuário, um templo, uma igreja. E dá a ele a missão de ir dizê-lo ao bispo. E o bispo, que não acredita nestes indígenas que não sabem bem o que pensam, e que pela sua insistência, depois de voltar e dizê-lo a Nossa Senhora e encontrá-la de novo, ela manda ao bispo o sinal que ele pediu. Pede a Juan Diego que tire sua capa das costas, uma tapeçaria que não teria mais que 5 meses de duração, uma tapeçaria de agasalho, de aconchego, para se aquecer no inverno. Era inverno. E exatamente por ser inverno, naquela colina jamais poderia surgir flores, menos ainda rosas, as belas rosas que estão ali perto. Juan Diego se espanta porque a Virgem Maria aponta para elas e diz: colha aquelas rosas, ponha na sua manta e leve ao bispo e só entregue lá. Nossa Senhora praticamente brincou com o índio. Leve as rosas ao bispo. É o sinal que ele está pedindo. Quem diria? E por obediência à Virgem Maria, Juan Diego chega ao bispo para entregar o sinal que ele pediu,
as rosas que não ocorrem naquele período, mas como se isso já fosse algo de extraordinário em si do ponto de vista botânico, agora vem a explosão do maior milagre que a América Latina conhece, dado de presente por Maria Santíssima. A própria imagem de Nossa Senhora que o índio viu, agora aparece nesta tilma, nesta tapeçaria tão frágil, tão destinada a apodrecer, a desaparecer. E agora tem diante dos olhos do próprio Juan Diego uma coisa que ele espanta, porque as rosas ele sabia que estavam lá dentro. As rosas já espantam o olhar do bispo. Agora, esta imagem aí é o quê? O próprio Juan Diego não acredita no que os seus olhos estão vendo. E estende esta manta e ele mesmo se espanta. Diz, mas foi esta a mulher que eu vi. É ela. Foi ela que lhe mandou as rosas e lhe mandou aqueles recados. Mas como? O que é isso? De onde é que você trouxe isso? Quem é esta? Onde é que você encontrou esta tapeçaria toda pintada? Não é pintada. Mas é o quê? Não se sabe o que é. Mas está lá. Há 500 anos. Há quase 500 anos, 1531, nós já estamos próximos de celebrar. Daqui a mais 7 anos, celebraremos 500 anos desta aparição e nada mudou. A imagem continua lá. E não está colada, não está pintada, não está... É o quê? É tinta? Não é tinta? Ela inclusive tem temperatura como se fosse de um corpo humano. Esta pintura que não é pintura. Esta tinta que não é tinta. Não é tinta química. Não é. Não é tinta nem menos natural de qualquer resina. Não é. E o que é? É algo que não encontra uma explicação. Não tem. E a partir daí, os milagres começam a acontecer em torno daquela manta. O índiozinho perdeu sua manta, o bispo ficou com ela, botou em destaque, e a partir dali até hoje, a manta se conserva na igreja como a garantia da firmeza, da fé que Nossa Senhora colocou, plantou e fez crescer, não somente naquele índio que teve seu tio recuperado da sua doença, mas a própria fé do índio que o levou aos altares. Ele é San Juan Diego. Mas também a igreja toda que baila em torno de Maria, pleno de confiança e firme na fé, numa América Latina sofrida, machucada e aviltada em seus direitos, inclusive atualmente com tantas agressões. Ficai firmes, ficai firme, é a ordem de São Tiago na leitura que vamos ouvir agora. Supliquemos da Mãe de Deus a graça da firmeza na fé. Vamos ouvir então a segunda leitura da Santa Missa neste terceiro domingo da alegria, para que nosso coração e nossa vida sejam inundados da mesma alegria que brota e que corre na direção do domingo desde esta sexta-feira, 12 de dezembro. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu conferi, são 4 vezes que comparece a palavra firme ou firmeza. 3 vezes a expressão ficai firmes e 1 vez a expressão firmeza. Firmeza, como substantivo. A firmeza vem de uma robustez de fundamentos.
A robustez dos fundamentos depende de uma tomada de posse na graça do dom do alto, do Espírito, que nos dá plena consciência, sabedoria, conhecimento, para que a gente faça nossa adesão de fé com nosso amém, nosso sim. Eu quero, eu me comprometo, eu me entrego, eu me jogo, eu espero, eu confio. A firmeza vem daí, desta atitude de filho, de completo apoio, completo amparo, da salvação que vem de Deus. É esta firmeza que nos dá alegria, serenidade. Desta firmeza nós precisaríamos hoje com uma boa carga para todos aqueles que nos congressos, nas raias do poder nacional, não nos dessem tanta vergonha como nesta semana nos enfastiaram de tanta vergonha, de tanta situação tão esdrúxula, tão truculenta, tão baixa. Das nossas maiores autoridades no país, nós estamos envergonhados, nós estamos machucados, estamos decepcionados. Para ficar firmes diante de tudo isso, nós precisaremos nos unir, dialogar, conversar, estabelecer fundamentos. Sem eles a gente não fica firme não, a gente fica dividido. Porque as atitudes ultimamente mais dividem do que unem, polarizam, polemizam. E isso está deixando o nosso povo em frangalhos, uma alma dividida e perdida, confundida. O mal está confundindo as almas do bem. Tome cuidado. As comunidades então se organizem para conversar também sobre os rumos da política. A promoção e produção de filhos seus que sejam pessoas honestas, que não tenham coragem de roubar. Nossas autoridades estão extremamente corajosas para roubar. Estamos nas mãos de ladrões. Isso é extremamente perigoso, é extremamente fragilizante. Do grande dom que é a democracia, as cidadanias, os direitos, as legislações, as estruturas dos nossos municípios, do Estado, do país. Os poderes públicos estão eivados de pessoas tão ruins que conhecemos a foto, conhecemos o nome. Pessoas que, inclusive, impedem que a própria imprensa os divulgue. Tanto mal fazem. Não podem continuar, não podem ser reeleitos, não podem. Nem eles, nem quem os apoia. E esta é a voz da firmeza que leva a gente a orientar nosso povo. Este é um serviço de orientação necessário, profético, necessário, sem medo, de quem está firme, da firmeza que os profetas tiveram, que falaram em nome do Senhor. Aqui nós falamos em nome da igreja, sim. Em nome da igreja, sim. Da igreja que não se cala e que tem a força do Espírito de Cristo que pulsa nela. Qualquer bispo deve dizer isso. Todo padre deve dizer isso. Todo diácono deve dizer isso. Todo pai de família, toda liderança leiga, cristã, religiosa, deve ter uma sinfonia nesta denúncia e neste anúncio para a nossa gente que elege, que tem o título eleitoral na mão e que logo mais é obrigado a ir nas urnas e fazer as suas escolhas. Não indicamos candidatos, não temos compromisso partidário. Nós temos orientações éticas a oferecer, segundo a nossa fidelidade, à sagrada doutrina social da Igreja. Sim, isso nos basta. Que Deus nos abençoe, que seu Espírito nos ilumine, que cada um de nós seja muito responsável na escolha que faz. A todos um feliz domingo da alegria, para que nada tire nossa serenidade, antes transbordemos de alegria e de esperança. Gaudium et Spes. A todos, boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo.
arrepiax, o frio de dezembro soprava. Juan Diego, o menor dos teus filhos, caminhava. Uma voz doce como o canto de pássaros o chamou. Juanito, meu caçula, onde vais? E o céu brilhou. Uma luz dourada, mais forte que o sol. Apareceu a Virgem, brilhando com um farol. Ó Virgem de Guadalupe, morenita do meu coração, teu manto estrelado é nossa proteção. Imperatriz das Américas, mãe de toda a nação, em tua tilma sagrada gravaste a nossa salvação. O bispo pedia um sinal para poder acreditar. Tu fizeste rosas de castela na terra seca brotar. Juan Diego as colheu e em sua tilma guardou. O perfume do céu a cidade inteira tomou. E ao soltar as flores diante do altar, tua imagem milagrosa se pôs a revelar. Ó Virgem de Guadalupe, morenita do meu coração, teu manto estrelado é nossa proteção. Imperatriz das Américas, mãe de toda a nação, em tua tilma sagrada gravaste a nossa salvação. Tuas palavras ecoam ainda hoje como em canção. Não se perturbe o teu rosto, nem o teu coração. Não temas essa doença, nem nenhuma aflição. Não estou eu aqui que sou tua mãe. Não estás tu sob a minha sombra e o meu abrigo. Sou teu refúgio. Estou sempre contigo. Ó Virgem de Guadalupe, morenita do meu coração, teu manto estrelado é nossa proteção. Imperatriz das Américas, mãe de toda a nação, em tua tilma sagrada gravaste a nossa salvação. Rogai por nós, morenita. Amém. Amém. A palavra é Jesus Cristo. Celebramos neste domingo o terceiro do tempo do Advento e desejamos a todos toda a alegria e esperança que a riqueza da mística deste tempo santo que nos prepara ao Natal derrama em nossos corações, em mentes e em nossas vidas. Feliz domingo para todos. A proximidade do Natal traz alegria a quem prepara bem a festa. Prepare o Natal por dentro. Prepare-se para celebrar sua sagrada confissão dos seus pecados no arrependimento
no propósito de uma vida santa, correta, honesta, colaborativa, que se faz dom para os outros, como o próprio Jesus se faz para nós. Prepare o Natal também na liturgia, por meio da participação das celebrações da sua comunidade, da sua paróquia, sem perder nada, guardando toda a riqueza que o mistério de Cristo celebrado traz para a sua vida, para a sua riqueza teológica, inclusive nesses dias. Prepare o Natal em família, com a novena de Natal, que deve estar em curso, com a preparação do presépio. Prepare o Natal também na cozinha, podendo fazer uma preparação de uma boa ceia de Natal para os seus familiares, na singeleza da sua pobreza, das suas condições, sem excessos, com alegria. Vale mais quem come do que a própria comida ou os requintes de como ela é preparada. Nós somos os convidados para a ceia do Senhor e, portanto, era muito bom que a gente também chegasse à mesa dos pobres, por meio das campanhas de Natal, Faça uma Família Feliz, ou da sua própria iniciativa, escondida e própria do seu jeito, levar alguma coisa para quem tem tão pouco, menos do que nós. Escolha sua modalidade, faça o bem. Prepare o Natal também no seu ambiente de trabalho. As confraternizações que se multiplicam neste período de Natal nos ajudam a expressar que nós estamos em festa. Sim, nosso Deus nasceu para nós. Deus vem salvar o seu povo, e isto não é uma notícia qualquer. Ela promove grande alegria e digna de festa entre nós. Prepare o Natal sem se exceder em substâncias que tragam dificuldade para a sua saúde. A substância alcoólica, ela pode lhe prejudicar. Cuidado com a saúde também naquilo que come ou não come. Cuidado com a saúde para que você tenha boas noites de descanso, de horas de sono bom. Prepare-se bem para dormir. Cuide de si, para cuidar dos outros, para cuidar do meio ambiente, para cuidar do mundo, para cuidar da igreja, para cuidar da comunidade. Cuide do seu caráter, para dominá-lo e tornar-se doce. Sim, um doce caráter ajuda muito. Não que você se torne bobo. Entre a docilidade e a bobagem tem imensa diferença. Nada a ver, nada a ver. Mas uma pessoa educada, fina, de bom trato, quem não quer perto de si? Ela traduz o elegante de Deus, a divina elegância. Peça isso ao nosso Senhor. Eu peço isso a Deus para mim, sim. E quero traduzir isso. Quero. Eu gosto disso. Todo mundo gosta. Sua mulher, seus filhos, seu marido, seus irmãos, seus colegas, seus amigos, suas amigas, seu namorado, sua namorada. É evidente que todos nós gostamos de uma pessoa fina, elegante, cordial, cortês, prestativa, alegre, com sorriso, com um bom humor engatilhado. Vale a pena. Prepare o Natal com esta riqueza, este requinte múltiplo, para que possamos dizer a todos: feliz, feliz, santo e bom Natal. Já é hora de dizê-lo. Diga-o por meio de mensagens, de e-mails, de ofícios, de mensagens postadas, de mensagens fonadas. Diga isso em todos os sentidos. Aí sim, as luzes que a gente acende na coroa do Advento, mas também nas árvores de Natal, em toda a cidade que se prepara, aí sim, as luzes elétricas, elas são bastante marginais ou comunicam aquilo que está por dentro de nós. Se elas sozinhas tiverem que dar conta de tudo isso, não darão não. Elas não manifestam em si todo este conteúdo místico, espiritual, teológico, humano, humanitário que o Natal carrega, inspira e oferece. As luzes elétricas só darão um boleto para a gente pagar, só isso. Tá bom? Então, bom Natal para você, feliz domingo letare. Agora vamos ouvir o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas informações nesta perícope do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Antes de tudo, João Batista, que não se encontrou com Jesus, estava em dúvida. O que aconteceu depois do batismo de Jesus no Rio Jordão leva João a algumas dúvidas, como todos nós. E, ouvindo falar do que estava acontecendo na Galileia, da Judeia, João manda seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele era o Messias que devia vir ou que se deveria continuar esperando outro para chegar. O que é que manifesta a chegada do Messias no mundo? É aquilo que se ouve e se vê, diz Jesus. Em resposta aos discípulos de João, Jesus diz: ouçam, vejam, recolham aquilo que da comunidade, da realidade, os olhos de vocês conseguem perceber e vão dizê-lo a João. Não vão lá para ler um relato circunstanciado, não vão lá para anunciar uma pregação, sabe-se lá de que envergadura teológica, científica. Não, vão lá para dizer que do Messias se percebe a ação do reino de Deus. O nosso Deus reina em obras, em fatos. Os cegos ficaram bons da vista cega, agora estão vendo, porque a palavra de Deus é luz para os seus passos, lâmpada para os seus caminhos. Os paralíticos estão andando, porque Nosso Senhor não quer ninguém amarrado, parado, lesionado. Não quer ninguém preso. Quer todo mundo livre, capaz de falar, de ouvir, de dialogar, de contribuir. Os leprosos estão curados, porque Nosso Senhor não quer, não gosta de uma pessoa morta, podre, com seu corpo destruído, abusado. Não, o Senhor gosta do corpo vivo, glorioso. Os surdos estão ouvindo, porque quem tira a capacidade de uma pessoa ouvir, lhe tira a capacidade de ser sábia, de aprender, de dialogar. Não, Nosso Senhor gosta que as pessoas escutem. Quem ouve, fala. Quem não ouve, não fala bem, porque a gente aprende a falar ouvindo. E então, ouvir significa entrar na intimidade, no cerne da verdade. Os paralíticos andam, os leprosos curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Como se não bastasse tudo isso, a morte foi vencida. A Páscoa de Deus está acontecendo na vida. O Senhor vence a morte e os mortos se levantam
dos túmulos, dos cemitérios. Os pobres são evangelizados para poder perfazer a passagem do Messias no mundo. Os pobres serão os protagonistas, porque até aqui só os ricos mandaram, os ricos fizeram acontecer a história do mundo. Agora, fora dos pobres não há salvação, não há evangelho. Extra pauperum nulla salus. Fora dos pobres não há salvação. Eis aqui então o Messias falando, Jesus falando. E que ninguém se escandalize por causa disso, ninguém precisa se escandalizar disso. Há setores da igreja que estão escandalizados com os pobres, que estão escandalizados com padres, com bispos que falam deste jeito que eu falo. São pessoas que se empederniram, que se petrificaram. São pessoas de mimimi, de coisas muito pequenas, de uma religião xoxa, murcha, sem luz, de uma cor âmbar que não se define, que são coladas nos coros, nas peles dos ricos. Sim, gostam de dinheiro e de poder e de brilho, de aparecer, de mídia, de dinheiro. O nosso Deus é um Deus pobre, que nasce numa manjedoura com poucos panos pobres para ser coberto por sua mãe, criativa e linda, a Virgem Maria. Nós seguimos este Jesus, da pobreza da manjedoura, da pobreza do sacrário, da pobreza da cruz. É este o nosso Jesus, este é o nosso Deus que com sua pobreza enriquece a nossa vida. Ele é a nossa única riqueza, Ele é o nosso único bem. É este o nosso Jesus que diz aos discípulos que voltem e digam a João aquilo que viram e ouviram. E então passa a falar de João, o que fostes ver. João não é um caniço agitado pelo vento. João não é um homem rico de roupas finas, porque estes estão nos palácios e não servem para nada, somente para eles mesmos. Ele é um profeta e bem mais do que isso. Ele é grande, não houve ninguém no mundo maior que João. Mas quem quiser a maioridade de João, neste mundo se faça pequeno. Não grandão, não ricão, não sabichão, não poderosão. Quem for pequeno neste mundo será o maior no reino dos céus. Eu quero esta maturidade e esta maioridade sim. Eu quero esta minoridade que é aquela de Francisco de Assis, o irmão menor. Eu quero a minoridade do reino, para nele um dia também obter a maioridade. Viva Cristo Jesus, o profeta do Pai. Viva Cristo Jesus, a nossa única riqueza. Viva Cristo Jesus, o reino de Deus que chegou entre nós. E reina o nosso Deus no seu Filho Jesus Cristo. A todos, feliz domingo, domingo da alegria e da esperança. Bom advento, que agora nos leva diretamente ao Natal. Tudo de melhor para todos neste domingo celebrado em família e em comunidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. Louva Jerusalém, louva o Senhor teu Deus, tuas portas reforçou, e os teus abençoou. te
cúmulo de paz que o pão do céu te traz. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. Sua palavra envia, corre veloz sua voz, da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu. as nuvens se desmancham,